Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu então Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, e não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Queridos, esta passagem é maravilhosa, uma das passagens bíblicas, né, que traz consigo uma narrativa de alguém que procurou Jesus, que o encontrou, e isso é uma promessa bíblica. Quando nós procuramos, nós encontramos. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, disse o Senhor. Nessa passagem a gente vê participando daquele encontro com Jesus algumas pessoas. Especificamente, eu seria a pessoa que exerceu o papel de protagonista principal, depois de Jesus, é claro, a pessoa de Maria. Jesus tinha sido convidado para estar numa ceia ali em Betânia. E Betânia era uma vila pequena que ficava a cerca de 6 quilômetros de Jerusalém. Algumas coisas importantes aconteceram na vida de Jesus naquele lugarejo. Algumas características sobre o temperamento, sobre os valores de Jesus, nós podemos perceber naquele lugar. Ele demonstrou justamente numa vila, não foi na capital, não foi no templo, no grande e suntuoso templo de Jerusalém, que Jesus demonstrou um dos seus maiores e melhores valores. Foi justamente numa casa humilde, simples, numa vila pequena, chamada Betânia. Trata-se da casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Ali Jesus falava sobre a vida, os valores da vida. Ali Jesus realizou um milagre que venceu a morte, trazendo novamente vida a Lázaro, quando o ressuscitou. E agora, depois desse grande milagre que Jesus havia feito, mais uma vez ele estava lá, naquela localidade, especificamente na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ali, tendo sido convidado para participar de uma ceia, o texto diz que Marta o servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, o grande amigo de Jesus. Um dos valores que nós encontramos, que Jesus manifestou ali naquela cidade, especificamente naquela casa, para com aquela família, chama-se amizade. Jesus chamou Lázaro de amigo. E quando ele o ressuscitou, ele falou mais uma vez que se tratava de um amigo. Na sua caminhada aqui, irmãos, o Evangelho de João retrata uma fala de Jesus, quando ele olha para os seus discípulos e diz: já não vos chamo mais servos, mas de amigos. A gente percebe que havia no coração de Jesus esse valor que se chama amizade. Ele é um valor que extrapola os limites do seio familiar. Ser amigo de alguém que convive com você debaixo do mesmo teto, ser amigo de alguém que tem o mesmo sangue teu, é uma coisa que não é muito difícil. Mas desenvolver amizades verdadeiras, puras e sinceras, é algo diferente de um relacionamento restrito ao laço familiar.
Até porque você pode encontrar pessoas que têm o mesmo sangue seu, pessoas que convivem debaixo do mesmo teto, que pertencem à sua família e que não são seus amigos. A gente percebe que Jesus tinha amigos fora da sua casa, fora da sua família. Ele chegou a dizer que os meus irmãos são aqueles que me seguem e que me servem. Jesus fez um milagre na vida de Lázaro, abençoou ricamente a vida das suas irmãs, Marta e Maria, porque quem sofre é quem fica. Certamente que Lázaro já tinha um lugar reservado pelo próprio Senhor Jesus nos braços do Pai quando ele partiu. Mas quando Jesus é chamado como um chamado de emergência pelas irmãs de Lázaro e chega até aquela localidade, 4 dias depois, ele vê o desespero no coração de Maria, no coração de Marta, e ele então faz aquele milagre da ressurreição, trazendo a vida novamente, não só a Lázaro, mas trazendo um ressignificado da vida para as suas irmãs, que dependiam dele, que viviam com ele, cuja alegria estava no compartilhamento das suas experiências com ele. Família é isso, irmãos, é você poder compartilhar. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, compartilhar não só as alegrias, mas também as tristezas. É você rir com os que riem, é você chorar com aqueles que choram. Mas o texto fala que naquela noite, enquanto Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus, Maria então pegou um frasco de nardo puro, um perfume maravilhoso, caríssimo, algo que ela tinha reservado, certamente que para um momento muito especial. E é importante a gente fazer a conexão desse tempo em que Jesus tinha ressuscitado Lázaro e agora Jesus estava na casa novamente de Lázaro. Nós temos que fazer a conexão entre aquele momento em que Jesus havia restituído àquela família, Marta e Maria, uma das coisas que elas tinham de maior valor, que era a integridade da sua família, e esse momento em que Jesus estava ali agora participando da comunhão com eles. E qual é a conexão que a gente pode fazer, senão a conexão da gratidão? O reconhecimento de um bem recebido, um milagre. E quando a gente faz essa conexão, a gente percebe que muitas vezes nós falhamos no nosso relacionamento com Jesus. Quando nós recebemos dele uma bênção, e aliás são tantas que nós recebemos, e não o convidamos uma segunda vez, pelo menos para retornar à nossa casa, à nossa comunhão. A ceia tinha e tem ainda nos dias de hoje esse significado de comunhão. Quando nós servimos a ceia do Senhor Jesus, um dos seus significados está na comunhão. Comunhão com Cristo, com Deus e comunhão entre os irmãos da igreja. Naquela noite, quando Maria chegou de uma forma surpreendente diante de Jesus, ela estava querendo expressar toda a sua gratidão. A gratidão de Marta, Maria e Lázaro poderia ser descoberta aqui no texto através daquele convite, daquela ceia. Mas Maria fez questão de dar algo a mais. Esse é um ponto importante a gente refletir. Maria fez questão de, além de estar na comunhão com Jesus, de presenteá-lo com aquela ceia, ela trouxe-lhe algo que ela guardava, talvez as 7 chaves, algo de valor material, provavelmente valor sentimental, que era aquele vaso de alabastro com um nardo puro, um perfume maravilhoso. E diz o texto que ela o derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Há alguns detalhes nessa frase. O fato dela ter derramado aquele perfume sobre os pés de Jesus é algo que nos chama a atenção. A extravagância da adoração daquela mulher, um gesto extravagante de adoração. Se ela queria simplesmente perfumar os pés de Jesus, bastaria que ela pingasse algumas gotas daquele perfume. O texto fala que era um perfume muito caro, e a gente sabe que perfumes caros são caros porque são especiais, e basta uma gota
para dar a medida certa do seu perfume. Se você coloca muito, ele fica até enjoativo, em alguns casos, e para algumas pessoas. Aquela mulher não queria simplesmente perfumar os pés de Jesus. Ela derramou sobre os pés de Jesus. E esse derramamento, na verdade, irmãos, traz para nós um significado que nós poderíamos traduzir com relação ao amor que existe dentro de nós. O amor que sobre nós é derramado, e Deus fez isso por meio de Jesus. Lá em João 3,16 ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não deu Jesus para algumas pessoas, Ele derramou Jesus, Ele derramou o seu Filho unigênito sobre toda a humanidade, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, experimentando a morte espiritual, experimentando o inferno, mas que pudesse ter uma vida eterna nos céus com o Senhor. Tendo consciência disso, e de mais tantas outras bênçãos que ela tinha recebido de Jesus, principalmente a ressurreição do seu irmão, ela percebeu que o seu coração estava tão cheio de amor por Jesus, que ela fez com que aquele presente pudesse de alguma forma expressar o seu amor. Não é assim? Quando a gente presenteia alguém a quem a gente ama, a gente presenteia com carinho, de uma forma especial. Não precisa ser um presente caro. Não precisa ser um presente caro. Essa semana eu estava compartilhando com a minha esposa uma das coisas que ela viu e que falou muito ao seu coração. A experiência de um personagem que tinha recebido uma fotografia velha do seu filho. Um homem rico, um homem já idoso, e que se derramou em prantos e choro e disse: meu filho, eu nunca tinha recebido um presente de ninguém. Era sempre eu quem dava os presentes. E você, meu filho, me ensinou uma outra coisa, muito importante: que presentes não precisam ser caros. Bastou uma fotografia velha para você me fazer a pessoa mais feliz do mundo, trazer a mim um dos momentos mais felizes da minha vida. Não precisa ser algo de muito valor material, apesar de que o presente que Maria tinha levado até Jesus era de muito valor material. Não precisava, mas era algo que ela tinha de muito valor. E ela sabia que Jesus já conhecia isso. Jesus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. E quando ela foi presentear Jesus, ela foi presentear com o seu melhor. Com relação ao seu amor, Jesus já sabia. Lembra daquela passagem que ela tinha recebido a Jesus e que Marta estava preparando as coisas e ela se debruçava aos pés de Jesus ali para ouvi-lo falar? O texto diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus, ouvindo-o falar, ouvindo-o ensinar. Marta reclamou com Jesus: Senhor, não se te dá que só eu te sirva? Peça a minha irmã que venha servir também. E ele falou o quê? Não me incomode, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Jesus já sabia que Maria gostava de estar com ele, gostava de ouvi-lo, gostava de compartilhar com ele, não só da sua vida, das suas dores, mas ouvir dele o seu consolo, compartilhar com ele das suas dores também. Nós temos que saber que Jesus daquele tempo era 100% homem e 100% Deus. Ele sofria também, ele tinha suas dores, suas decepções, precisava de alguém para orar com ele, tanto que no Getsemane ele chamou os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Queria que eles orassem juntos, num dos momentos de sua maior dor. Com relação ao amor, Maria sabia que Jesus conhecia quem ela era e o que de fato ela tinha, mas ela queria demonstrar mais. Amor é atitude. E se é atitude, não pode ser restrito a falas, a palavras, precisa ser demonstrado por gestos. E aí eu quero chamar a igreja a pontuar nesse momento. Como que você tem demonstrado? Quais gestos você tem
feito para expressar para Jesus, para Deus, o seu amor por Ele. O fato dela ter derramado aquele perfume sobre os pés de Jesus demonstrava algo a mais. Ela sabia que o amor de Deus através de Jesus havia sido derramado sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família. Jesus havia restituído e feito de uma forma de oração. Um dos poucos milagres, se não o único, que Jesus fez orando ao Pai. Pai, eu te peço isso. Vários outros milagres Jesus disse: levanta-te e anda. Ele não orou antes pedindo a Deus que fizesse, mas a ressurreição de Lázaro é registrada, é marcada por uma oração feita por Jesus, para que todos pudessem reconhecer a participação de Deus naquela família. Quantos de nós temos precisado hoje, irmãos, de uma intervenção, de uma participação de Deus na nossa casa, da nossa família? Só quem passa por isso, só quem já passou, por exemplo, por uma perda familiar, sabe o valor que família tem. Há muita gente brincando com família, há muita gente brincando com o casamento, há muita gente brincando de criar filhos, há muita gente brincando de ser irmão. Precisamos valorizar, sabe por quê? Primeiramente porque Deus valorizou através do seu Filho Jesus. E se Deus valoriza, irmãos, precisa ser valorizado por nós também. Será que você tem percebido o amor de Deus sendo realmente derramado sobre sua vida, sobre sua casa? Então haja como aquela mulher chamada Maria, como ela agiu. Também derrame a sua vida. Não somente entregue a sua vida. A gente fala muito o termo, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu entrego a minha vida a Cristo, e a gente faz isso e refaz, e isso é bom. Mas entregar de uma forma extravagante, no sentido de derramar a nossa vida sobre o altar de Deus. E quando nós fazemos isso, esse texto nos traz também uma outra marca que veio como consequência da atitude daquela mulher. Foi o fato dela ter derramado perfume sobre os pés de Jesus. No versículo 3, termina dizendo que a casa toda encheu-se com a fragrância daquele perfume. Se você levar isso para o lado espiritual, e que pode ser feito, há uma analogia clara. Aquilo que nós oferecemos a Deus, principalmente dentro da nossa casa, se revertirá em bênçãos para a nossa casa. A casa toda se encheu com a fragrância daquele perfume. Se a sua oferta for espiritual, a tua casa toda se encherá com a fragrância da tua espiritualidade. As nossas orações, a Bíblia diz em Apocalipse, elas chegam ao trono de Deus como um cheiro suave de um incenso queimado. Desde o tabernáculo estabelecido e instituído por Deus no tempo de Moisés, a gente percebe, irmãos, como que Deus já enxergava as atitudes de oração, de sacrifícios, atitude de culto. E Ele já demonstrava que Ele queria que a nossa adoração, que a nossa atitude de culto, de fato chegue até Ele de alguma forma. No livro do profeta Isaías, Deus abre o coração, Ele rasga o coração, Ele diz: eu já estou cheio de sacrifícios tolos, mortos. Essas músicas que vocês cantam, elas chegam aos meus ouvidos como barulho, como buzina, coisa que incomoda. Deus fala, irmãos, que Ele está cheio de religiosidade, isso não agrada mais ao Senhor. E o que caracteriza um gesto religioso e que o diferencia de um gesto espiritual é justamente a maneira como se faz.
Quando você vem ao culto trazendo uma expectativa de ofertar algo para Deus, a sua vida, o seu louvor, aquilo que você trouxe também para a manutenção da obra do Senhor, tudo que você tem, tudo que você é, Deus sabe, como sabia o que estava em Maria, como era Maria, mas Maria fez questão de demonstrar, de ofertar. Foi um culto que Maria ofereceu a Jesus, em meio a um outro culto que a sua família estava oferecendo, a mesa da comunhão. Ela foi ali permeada por um segundo gesto de adoração, que foi a oferta que Maria trouxe para Jesus. E toda a sua casa, todos que estavam ali, foram beneficiados. Mas, no versículo 4, o texto diz que um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, que mais tarde haveria de traí-lo, então ele contextualiza no tempo, o que estava acontecendo naquela noite, tinha acontecido depois da ressurreição de Lázaro, mas estava acontecendo antes da traição de Judas. E Judas entra na história, protagonizando um papel de quem estava ali fazendo objeção, de quem era contrário a todo gesto de adoração extravagante, de quem era contrário a toda a liberdade que nós precisamos ter pela ação do Espírito na nossa vida. Judas protagoniza o papel de quem estava muito preso ao paradigma materialista, e ele, de uma certa forma, recrimina a ação de Maria. E ele diz no versículo 5, por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Talvez muitas pessoas estejam ainda a fazer essa reflexão, ainda nos dias de hoje, no seio da própria igreja do Senhor Jesus, querendo avaliar os gestos de adoração do outro. Isso é um grande erro que nós cometemos, um grande erro, porque quando alguém adora, quando alguém oferta, ela está fazendo para Deus. Ela não está fazendo para a liderança da igreja, não está fazendo para o pastor, está fazendo para Deus. E muitas vezes nós encarnamos essa figura horrível de Judas, até mesmo antes de ser o traidor. Antes de ser o traidor, Judas já era o opositor, aquele que fazia objeções. E o texto ainda fala mais um pouco sobre Judas, mas eu queria que os irmãos refletissem sobre isso. Muitas vezes nós estamos presos aos paradigmas materialistas, e por conta disso nós não vivemos, e se não vivemos é porque não conseguimos enxergar a dimensão espiritual de uma relação assim, como Maria tinha com Jesus, com liberdade, com amor, permeada de sinceridade e sem interesse. O valor daquele perfume era tão grande, que foi avaliado em 300 denários. Quanto era um denário? Era o salário de uma diária de um trabalhador. Não vamos traduzir isso para salário mínimo, não. A diária de um trabalhador hoje, em média, por baixo, R$100. 300 denários, daria quanto? 300 vezes 100, 30 mil. 30 mil reais um perfume. Alguém já comprou um perfume de 30 mil reais aqui? Por mais que goste de perfume, eu acho que seria realmente uma extravagância comprar um perfume desse. Tal foi a extravagância de Maria, de derramar o perfume sobre os pés de Jesus. Com muito menos a gente faz questão com Deus. Com muito menos e por muito menos. Maria nos dá essa lição de liberalidade, de amor, mas ela encontrou ali, na casa dela, gente que pertencia à igreja de Jesus, fazendo objeção àquele gesto maravilhoso. Por isso que Jesus fala assim, deixa em paz. No versículo 7, respondeu Jesus, deixa em paz. Eu vejo Jesus fazendo intervenções assim, perfeitas, maravilhosas, quando os discípulos quiserem impedir que as crianças chegassem até Ele. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Queridos, eu tenho certeza
que quando as crianças sobem aqui para orar, algumas pessoas começam a se entediar. Infelizmente. Infelizmente. E alguns reparam, já vai aquela fazer oração para o papai, para a mamãe, para o vovô, para o tio. E a gente realmente já sabe. Mas é a oração das nossas crianças. Eu já sei que vai pedir para o vovô, para o vovó, para o fulano, né? Qual é o problema disso? É o que está no coração delas. Mas já vimos aqui crianças pedindo por pai que está batendo na mãe, por tios que estão se perdendo no vício da bebida. E a profundidade do relacionamento dessas crianças com Deus é tão grande, e a capacidade que elas têm de perceber o ambiente no qual elas estão inseridas é tão grande também, que a gente vê no altar do Senhor elas refletindo isso. Ou seja, crianças fazendo orações extravagantes. É a oferta delas para Deus. Vai ter um dia que alguma vai dizer assim: ah, papai do céu, não deixa mais meu pai trair minha mãe. Por quê? Porque criança é sincera. Vai ter um dia que a gente vai ver aqui criança fazendo uma oração extravagante: papai do céu, tira a internet lá de casa, porque eu não aguento mais ver papai acessando o site de pornografia. Vai ter um dia criança aqui no altar de Deus orando: papai do céu, fecha a boca da minha mãe, para ela não ficar mais enchendo os ouvidos do meu pai. Porque é isso que elas estão vendo. Elas percebem, elas absorvem, elas sofrem. E quem elas têm para contar? Se o problema é na própria casa, na própria família, com os próprios pais, com quem elas vão contar? Se não com Deus, se não com Jesus. É uma oração extravagante. Por quê? Porque ela salta aos limites da normalidade. Ela deixa aquele senso de religiosidade. Muitas vezes nós oramos e até mesmo nós pensamos: será que Deus vai responder? Porque é uma oração simplesmente religiosa, com horário marcado, sobre assuntos que, sabe, não vale nem a pena. A gente não abre o coração. Tem pessoas que vão ao consultório de psicologia e falam 1 hora com o psicólogo. Tem gente que vai ao gabinete pastoral e fala 1 hora com o pastor, mas não consegue orar durante 1 hora falando com Deus e com Jesus. Eu não consigo compreender. Se não conseguem falar 1 hora com Jesus, é porque não tem certeza de que Ele está ouvindo. Essa é a única resposta que eu encontro para isso. Judas é o objetor. É aquela pessoa que atrapalha. O texto fala mais sobre Judas. A pergunta que ele fez, expressando o paradigma materialista que o dominava: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. No versículo 6, o evangelista João diz: ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Há uma denúncia que partiu de alguém que estava entre eles. Era João, o discípulo amado, aquele que mais perto vivia de Jesus. Sabia o que estava acontecendo dentro da igreja apostólica ali dos 12. Sabia do escândalo, sabia dos pecados. Ele denuncia, e se está escrito foi porque essa denúncia não é humana, ela vem de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Ele diz: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa ou pela tesouraria, ele costumava retirar o que nela era colocado. E de Jesus ele ouviu: deixa em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, até porque era normal na cultura judaica que quando alguém morresse, seus corpos eram ungidos com perfumes e outras especiarias para o conservá-lo. Queridos,
Muitas vezes nós nos perdemos na nossa relação com Deus. Nós saímos da pessoa de Maria, transitamos na pessoa de Judas, mas precisamos voltar para Maria. Entre Maria e Judas havia Marta, que servia com o que sabia, que fazia. Talvez não fosse extravagante, mas nunca perdeu o seu valor. Jesus nunca desqualificou Marta. Mas a gente precisa, de uma certa forma, analisar a nossa vida espiritual. A cada instante. A gente precisa se policiar. Não é porque hoje nós somos como Maria, que a gente vai se acomodar, porque se existe algo que precisa ser nutrido, como todo e qualquer relacionamento precisa, é o amor que nós temos por Deus, por Jesus. Eu preciso alimentar esse amor. Eu preciso alimentar, porque alimentando esse amor eu estarei cuidando do meu relacionamento com Jesus, com Deus. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de darmos o que temos de melhor. Se Maria tivesse guardado aquele frasco de perfume, Jesus não teria recebido o seu presente, porque depois daquela noite, rapidamente, Jesus caminhou para a cruz. Existem momentos na nossa vida que se constituem como última oportunidade. E a gente não sabe. Como Maria não sabia. Nem Marta, nem Lázaro, nem ninguém. E ela aproveitou a sua última oportunidade. E conseguiu agradar o coração de quem ela mais amava. Há muitas pessoas hoje dando flores para quem já morreu. E se lamentando e chorando porque não o fizeram enquanto essas pessoas tinham vida. Aproveite esse texto e comece a repensar a sua vida e pensar em dar para Jesus aquilo que realmente você tem e que Ele merece. Aquele presente que está no nível da pessoa que será presenteada. Aquele presente que possa refletir e expressar da melhor forma o valor que a pessoa presenteada tem para você. Não continue dando resto para Deus. Não continue dando seus restos para Jesus. Não dê nada como interesse, pensando em receber algo em troca, porque Jesus sabe, está no nosso coração. Mas nunca deixe de amar. Na pastoral de hoje, quando eu escrevi, eu lembrava de uma música de Asaf Borba. E naquela música, a composição que o Espírito Santo deu para esse homem do Senhor, ele dizia assim: é impossível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Que a gente possa refletir sobre isso. Que Deus sempre nos alimente, nos abençoe e nos guarde. Amém?